Olá, irmãos, graça e paz. Amados, hoje nós vamos aprender, na nossa reflexão diária, com o tema Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, cometeu erros. E o mais interessante de tudo é que, lendo a Bíblia, a gente observa que a palavra de Deus, ela não omite os erros dos seus personagens. Estão aqui registrados para que a gente aprenda, para que a gente não erre, para que a gente não cometa os mesmos erros. Porque esse erro de Davi, que Davi cometeu aqui, trouxe consequências gravíssimas para a sua vida. Vamos lá? Por favor. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 ao versículo 5, diz o seguinte: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Ilã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou mensageiros para dizer a Davi, e disseram: estou grávida. Glória a Deus. Deus abençoe essa palavra. Mas, irmãos, que problema, hein? Que problema que Davi arrumou para a sua vida. Que coisa terrível, né? O texto vai dizer que Israel estava em guerra e o rei deveria estar no campo de batalha. No entanto, o rei resolveu ficar em casa. Irmãos, a ociosidade é uma coisa, é uma porta aberta para a ação do maligno nas nossas vidas. Nós devemos evitar a ociosidade. Devemos evitar de ficar ociosos. Ocupar a nossa mente, a nossa vida com as coisas de Deus. Se você não tiver nada para fazer, vai ler a Bíblia. Vai ler um livro. Não fique ocioso, porque a ociosidade é um campo fértil para o inimigo. Davi ficou ocioso e foi passear no palácio, e ele, passeando no palácio, viu uma mulher que estava tomando banho, e a mulher era muito bonita. Ele se interessou, se encantou pela mulher, mandou trazer a mulher, descobriu que a mulher era mulher de um dos seus oficiais, um homem muito fiel, muito leal a Davi. No entanto, Davi convidou aquela mulher para estar com ele, e se deitaram, e ela engravidou, né? Que problema! Como resolver isso? Então a Bíblia vai dizer que Davi mandou trazer Urias do campo de batalha à sua presença, e ele então deu descanso a Urias, mandou que ele fosse para casa descansar, e Urias não foi para casa. Ele achou que ele não deveria ir para casa, uma vez que todo o exército do rei estava no campo de batalha, né? E ele então não foi para casa, ele ficou lá no palácio. Enfim, Davi soube e mandou trazê-lo à sua presença de novo, preparou um banquete, o embriagou e mandou que ele fosse para casa. Ele, ainda embriagado, rejeitou fazer isso, achou que não era certo e ficou do lado de fora, não se deitou com a sua esposa. Ou seja, Davi estava fazendo tudo isso para encobrir, né, o problema que ele arrumou para a vida dele. Então, uma vez que Urias não fez o que Davi queria, o que ele então ordenou? Ele escreveu uma carta ao general de guerra, ao comandante do seu exército, e mandou que colocasse Urias na frente de batalha, num lugar no qual ele fosse ferido e que morresse. E assim Joabe fez. E a Bíblia vai dizer que Urias morreu, e Davi então tomou aquela mulher como sua esposa, né? Davi, ele deu essa solução para o problema, ou seja, ele varreu a sujeira para debaixo do tapete, ficou quieto,
mas isso trouxe consequências para a sua vida. Sabe, irmãos, todas as vezes que a gente tenta esconder de Deus as coisas erradas que nós fazemos, isso traz consequências para as nossas vidas. E foi isso o que Davi fez. Quando nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor, os nossos pecados, ele nos afastam de Deus. O Espírito Santo fica triste dentro de nós. A Bíblia vai dizer que nos ensina que o pecado confessado é um pecado perdoado. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós quebramos toda a legalidade que o inimigo das nossas almas tem sobre as nossas vidas através daquele pecado. É quebrada quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor. Quando nós deixamos de fazer isso, nós abrimos brechas para que o acusador venha nos incomodar, venha nos tirar a comunhão com Deus. Todas as vezes que nós vamos orar, nós lembramos daquilo ali e ficamos constrangidos diante de Deus. Sabe, irmãos, nós devemos levar tudo a Deus. Nós devemos fazer o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orar a Deus. Quarto é lugar de contar segredos. Quarto é lugar de intimidade. Deus quer ter intimidade com você, mas você precisa confessar ao Senhor os seus pecados. Não abra mão desse privilégio de contar para Deus tudo o que você faz. E quando nós deixamos de confessar os nossos pecados, a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. E a gente começa a fazer coisas mais erradas ainda para encobrir aquela sujeira que nós fizemos. Então, a Bíblia vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Não permita que os seus pecados te afastem de Deus. Confesse ao Senhor e Ele vai te perdoar. E o inimigo não terá nenhuma legalidade sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Não tenha vergonha de Deus. Deus quer ser seu amigo. Deus quer que você se aproxime dele. Você precisa entender isso. Não veja Deus como um punidor. Não. Deus te ama. E a graça dele, o favor imerecido dele, está sobre a sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Nunca se esqueça. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Amém.